E aí, gente, né? Voltando a dizer, o orquidário teste e suas preces, né? Então a gente literalmente gosta muito dessa espécie, uma espécie que a gente está se aprofundando bastante, correndo atrás de alguns belos resultados para futuramente disponibilizar mudas de padrões maiores para vocês. Aqui na mesa tem algumas que estão floridas, umas já estão com a floração um pouco passada. A gente vai entrar aqui nesse vídeo num detalhe maior de trato cultural, adubação, o que fazer, o que não fazer. Temos prestes de facílimo cultivos, temos prestes de cultivo mais difícil, né? Já entrando nesse assunto, para mim, uma das prestes mais belas e mais difíceis de se cultivar é a Prestens delicata. Essa é a planta original, né? Uma planta que você tem que ter um cuidado no cultivo um pouco mais acentuado. O selfie dela são plantas de difícil cultivo, belíssimos resultados, mas difícil cultivo, né? É uma planta que praticamente todo mundo que gosta da espécie queria ter na coleção. Essa aqui é a nossa matriz. Vamos até disponibilizar um corte para um cliente esse próximo mês. Só estamos aguardando o término da floração. Essa planta em si, eu não aconselho cortar florida por causa da dificuldade de cultivo, que é uma planta, até que a mãe, que essa aqui é a original, não é tão difícil de cultivo. É um cultivo mediano, que também eu acho porque é uma planta recessiva, né? É uma planta que tem suas características, é uma planta única, né? Não foi achada duas com essa tonalidade, né? Que é a delicata. Por que delicata? Pétalas e sépulas brancas, o labelo um tonzinho bem claro de, tá vendo? Um tom bem clarinho de um rosa, né? É uma planta que eu particularmente gosto muito. Tá aqui, tá plantado no café acoplado. Ele tava plantado no cachepô, sentiu demais. Ela estava bem desidratada, não estava indo tão bem. E o que que eu fiz? Peguei o cachepô e forcei ele dentro de um vaso plástico, aquele com ranhuras. Não tive coragem de tirar o cachepô, porque é uma planta que ela estava, na época, ela sentiu demais. Uma outra dica para vocês é o seguinte, tem que ficar atento, quem tem irrigação por aspersão, o que que é isso? Aquele chuveirinho, né, que fica jogando água, você pode ter um entupimento por lodo, por alguma coisa, uma sujeirinha que entrou, porque é um tubo muito fino, e você tem o problema que aconteceu aqui nessa planta, né? Na época não ia a água necessária para a planta, então ela desidratou, fiquei preocupado, não quis correr o risco de replantar ela, mas graças a Deus, ó, ela voltou, tá praticamente 100%, deu 4 flores em 3 frentes, aqui com duas, uma frente com uma frente com outra. Então é uma planta de coleção que tem que ter uma atenção especial porque é uma raridade. Temos o selfie dela, voltando a dizer, a gente tem na bandeja, tá demorando sair, que toda vez a gente fala que tem na bandeja, porque o crescimento é super lento, o selfie, e é um crescimento enjoado, entre aspas, vamos dizer aqui. Aqui a gente tem filhos dela já grande, né? Da primeira vez que foi feito, não fui eu que fiz, mas a gente tem belíssimos resultados. Esse aqui é uma planta muito bela, é uma planta que tem essa característica nas folhas desde sempre, desde que eu peguei. Agora, com o tempo cultivo, com a adubação nossa aqui, ela tá perdendo essa característica de amarelar as folhas, né? A gente optou, aqui uma tira de xaxim, tá indo super bem. A gente colocou um esfagno para manter mais umidade e basacote aqui dentro. Então quando você molha, esse ano a gente aumentou bem, olha aí, ó, que beleza que tá a, a brotação. E outra coisa, olha o enraizamento. Temos aqui
4 brotos na frente, depois que a gente usou o Basacote que fez esse sistema aqui, que é uma planta, essa planta aqui é uma das préstens mais enjoadas que eu tenho para cultivar, que é a Selfie da Delicata. Então, mas aqui a gente se adaptou, no caso aqui, ela está quase na hora de replantar, nós vamos fazer uma adaptação, cortar aqui, fazer uma adaptação aqui em cima, para não mexer nessa planta, porque essa planta é literalmente muito enjoada, é a prece mais chata que eu tenho para cultivo. Mas a floração é magnífica, né? Muito parecida com a mãe, um pouquinho melhor de forma do que a mãe. Por isso que a gente dá uma atenção toda especial. Olha a umidade, isso aqui é um sinal que a gente é, fornece à planta uma umidade um pouco maior e ela responde, está indo super bem com adubação com Basacote. Aqui o único adubo que foi utilizado aqui é o Basacote Mini 6M. Olha aí, galera, não estou fazendo propaganda, não ganho nada para falar do Basacote, mas para mim é o melhor adubo hoje, um adubo de um padrão excepcional. Basacote Mini 6M para orquídea é o ideal. Temos aqui um outro exemplar. Você vê que é uma planta bem devagar o crescimento, uma plantinha enjoada. Aqui eu estou esperando, acabou uma floração, a gente vai tirar um corte para um grande amigo, o Jefferson Margon, lá do norte do estado. É uma plantinha que um corte vai para ele. Também um espetáculo de planta. Essa aqui é a Nevada, é uma planta albense, planta que já foi premiada na Exposição de Vitória. É uma raridade nas coleções Prestens albenses. É filho da Delicata, só que ela é quase uma alba, mas é uma planta de um padrão albenses, um padrão bom, qualidade de flor, padrão de flor, tudo muito excepcional. Mas, voltando a dizer, uma característica dessa planta, os filhos, o selfie é bem enjoadinho para cultivar. Ela é até mais tranquila, mas os filhos é complicado. Temos uma raridade aqui, é um corte, um presente do meu amigo Alec da WZ. Para mim, uma planta belíssima, a Alba Vento Sul. Aqui ela não está nem 50% do potencial dela. É uma planta também enjoadinha, mas a gente utilizou esse vaso aqui que está indo super bem, aumentando um pouco a umidade. Você vê que ela já deu uma recuperada, ela sentiu o corte. Na época foi cortado com flor. Umas plantas, essas préstens mais recessivas, tem que tomar muito cuidado com relação ao corte, né? Mas graças a Deus, uma plantinha que o ano que vem a gente não vai trabalhar ela esse ano ainda. Já pegamos o pólis dela para jogar em outras plantas que estão no laboratório, mas ela em si a gente não fez nada, não. É um belo resultado, a gente está esperando ela chegar na sua plenitude de floração para poder fazer algum trabalho com ela. Mas para mim, planta bem plana, um resultado muito bonito. É uma planta que eu gosto muito, mas infelizmente ela não está no auge. A galera que adquire cortes, ele tem que saber que a Prestens demora uns 2 até uns 3 anos para se recuperar completamente do corte feito, ou quando a gente utiliza muito para fazer cápsula, demora um pouco menos para se recuperar, depende da sua adubação, do seu trato cultural, mas também é uma planta que ela sente um pouco tanto a cápsula como o corte, né? A cápsula um pouco menos, o corte um pouco mais. Tem algumas plantas tipo, aí já não sente tanto, mas essas variedades, né, de tonalidade, igual alba, albense, a mesiana, mas a gente faz um trabalho aí, a gente está selecionando as matrizes, nós estamos fazendo igual aqui, em vez de fazer o selfie, eu já fiz sibling, que é cruzamento de duas irmãs para tentar melhorar o crescimento e manter a coloração, né? Já foi feito a delicata com semi-alba, é o que dão aquelas amesianas que eu já mostrei para vocês. Já tem um crescimento melhor do que o selfie, mas também é um crescimento mais demorado, vamos dizer assim, um pouco melhor de crescer do que o selfie. Mas temos belíssimos resultados, fizemos siblings desses resultados, mandamos para o laboratório.
para poder ter alguma coisa de delicata, mais resistente ao crescimento. E olha que beleza, né? Aqui é uma alba, né? Delicata é essa daqui de baixo. Aqui temos uma outra tipo de cultivo, é o cultivo acoplado com madeira e cachepô. Essa daqui é é uma planta que eu gosto muito. A gente é uma tipo ainda escura, mas é uma tipo, é a elegância. Elegância, só a flor já diz, uma elegância, um colorido, uma beleza ímpar. É uma plantinha de um cultivo até fácil, e ela antigamente, quando eu comprei, ela tinha algumas manchas nas folhas, mas aqui no orquidário já cresceu bem, já deu uma qualidade do vegetal melhor. É um plantio que eu aconselho principalmente para pessoas que têm coleção, não mexe com venda. Por quê? Na venda, quando você for tirar aqui, você danifica demais as raízes, que prejudica um pouco a planta, né? Então é um outro tipo de cultivo. Estou passando essas dicas porque a gente teve aí no privado várias pessoas perguntando muito especificamente sobre essa espécie que é a Lélia praestens, uma planta nativa. Muita gente cultiva, o cultivo dela é muito parecida com a sua prima, a Lélia púmila, mas ela necessita um pouco mais de luz do que a púmula. A púmula gosta mais umidade ainda do que a praestens, e um lugar um pouco mais sombreado com relação a púmula e em relação a praestens, né? A praestens é um lugar mais clareado, um pouco mais claro, vamos dizer assim. Aqui temos outra planta, essa aqui é uma nativa das antigas, uma das primeiras que eu adquiri, a mimo, uma planta de um colorido muito legal, uma floração intensa que está na sua plenitude, olha, 2 artes florais para cada haste, né? Isso para praestens é uma benção, isso significa que ela está muito bem no cultivo para demonstrar essa floração. É uma planta que eu particularmente gosto muito, uma nativa das antigas. Olha o tempo de cultivo que ela tem aqui comigo. Ela está plantada numa raiz aqui, mas aqui ao meio aqui tem bastante esfagno. Não adianta plantar praestens somente na madeira. Você tem que dar uma umidade um pouco maior. Muita gente tem dificuldade, e praticamente todo o pessoal que manda foto pra gente de cultivo de praestens, madeira seca demais, sem uma casca, sem um esfagno. Praestens tem que ter uma umidade, não é uma valqueriana da vida. Muita gente cultivando isso com valqueriana, inclusive em brita. Eu não aconselho. Quem deu sorte em brita ou casca pura, lembrando que você tem que ter uma irrigação um pouco melhor. Aqui no orquidário a gente irriga no verão 3 vezes e no inverno de 1 a 2 vezes por semana. Então nós não temos essa irrigação intensa igual muita gente irriga todo dia, todo dia. Quem planta na brita ou na madeira pura tem que ficar atento à irrigação das preces. Aí a pessoa pode perguntar: Fábio, qual é a melhor forma de se plantar praestens que você acha? Eu acho que o plantio acoplado num vaso padronizado menor, num vaso proporcional, é a melhor saída. O plantio acoplado ou plantio direto. Acabei na correria esquecendo. A plantio direto é dentro do vaso, com 2 dedinhos de brita, completa o resto com substrato. É os 2 tipos, sempre no vaso plástico. Plantio acoplado, plantio direto é o que está indo melhor. Melhor, inclusive, do que os na madeirinha. Mas a madeirinha tem um charme à parte que aqui não tem. Mas de qualidade, o plantio em vaso plástico, um vaso mais baixo. Esse vaso aqui está indo super bem. Você pode ver que eu tenho vários exemplares plantado nele, né? Então é o sinal que a gente viu de acordo com o tempo, com as experiências que a gente está tendo aqui do dia a dia, é o que eu vejo melhor. Eu, no finalzinho do vídeo, eu vou pegar um que eu plantei no plantio direto e está indo super bem, mas mais para o final do vídeo. Vou mostrar para vocês agora uma beleza que para mim é a melhor aquisição que eu fiz nos últimos tempos, né? O cara achou uma toceira,
Essa é a Prestem tipo diamante bruto, a gente batizou ela porque é uma planta nativa. Um amigo meu conseguiu essa planta e acabei adquirindo ela. A gente já começou o trabalho dela de reprodução. Aqui a gente colocou com a famosa Daniel. Você imagina o resultado disso com a Daniel, né? Daniel é uma das melhores matrizes nativas hoje que tem no mercado. A maioria das minhas Prestens tem descendência da Daniel, aquele cruzamento antigo do nosso amigo da WZ, da Dualic, do seu Vladislau. O 853, para mim, é um dos melhores resultados de Prestens tipos que nós temos hoje no mercado, é descendência desse cruzamento. E essa daqui é uma planta que eu adquiri uma toceira grande. Esse aqui é um dos cortes, a gente já negociou com alguns clientes e amigos, cortes dessa planta, que a gente tem o prazer, vamos dizer assim, de ter uma planta dessa na nossa coleção, né? É uma planta de um padrão, para você ver, ela sentiu um pouco a cápsula que a gente fez, porque aqui já está há mais de 6 meses, né? Então na formação desse bulbo ela já estava fecundada, ela já estava com a cápsula, então, mas ela consegue ainda abrir melhor do que isso, gente. Eu já tive um corte aqui que abriu espetacularmente bom demais, moço. O trem, como diz o mineiro, o trem é bom demais. Essa planta das tipos que eu tenho, é uma que tem um lugar reservado aqui no meu coração, vamos dizer assim. É uma planta nativa, é uma planta de uma genética ainda que a gente não conhece, né? Que a gente vai começar os trabalhos agora, mas se pai e mãe bonito vai dar filho bom aqui, a gente está preparado para belíssimos resultados, né? Daqui uns dias a maturidade da cápsula demora no mínimo 8 meses, gente. Cápsula de Prestes e Púmula que você tirar antes de 7, 8 meses não nasce. Muita gente fala que tira com 6 e nasce. Já fiz o teste aqui, não nasce. Tem que ser no mínimo 8 meses, aconselho. No mínimo 8 meses. A cápsula ela consegue ficar facilmente um ano. Então, a partir de 8 meses, aí você dá uma conferida se ela já está tendo a rotação, a cor da planta, da carambola, se ela já está meio amarelando, se ela está tudo certinho. O que eu falo é o seguinte: quando a cápsula tá boa para mandar para o laboratório, essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, eu passando o dedo, ela começa a fazer um giro de 180 graus aqui, ela fica toda enrugadinha. Ali é um indicativo que a cápsula tá boa para o laboratório, mas, voltando a dizer, raríssimos são elas que nascem abaixo de 8 meses. Tem que ter no mínimo 8 meses para ir para o laboratório, podendo ficar até um ano. Com um ano começa a abrir, né? Aí não tem jeito. Eu estou falando isso nas características aqui do meu orquidário, a 660 metros de altitude, noites mais frias, né, com toda essa característica. Eu não saberia dizer se ao nível do mar, que muita gente já está cultivando Prestes, porque o cultivo da Preste em si ele é mais fácil do que da Púmula, principalmente em regiões mais baixas. Eu tenho colecionadores que estão na serra a 50 metros, 60, 80 metros no máximo de altitude, e estão cultivando Prestens e está indo muito bem, melhor do que a Púmula. A Púmula tem mais dificuldade, não aconselho. A Prestens em si é uma planta que até o iniciante com um pouquinho mais de habilidade tem condições de manter, e eu vou pegar agora para vocês verem um outro tipo de plantio ideal para Prestens também, né? Voltando ao assunto, recomendo muito a utilização do vaso plástico e plantio direto também. Essa é uma planta que estava plantada no cachepô, uma planta da nossa coleção, cruzamento 853. Essa daqui, ela foi primeiro lugar na Vale alguns anos atrás. É uma planta belíssima, um belo resultado, né? Ela não está na sua plenitude, porque foi replantado aqui há uns 8 meses mais ou menos.
você tem uma recuperação dela já, né? Você vê que a floração, não vou fazer trabalho com ela agora, foi retirada, quando ela foi premiada, foi retirada 2 cortes dessa planta, foi negociada com nossos clientes e amigos, né? Mas essa forma de cultivo aqui, gente, ela consegue ser, para parte comercial, a melhor. Por quê? Quando você for negociar o corte, é fácil mais de tirar, sai com uma concentração, uma quantidade de raiz maior, mas a beleza do plantio acoplado, a beleza do plantio em toco é ímpar, né? Se você tem uma coleção só para o seu bem-estar, não para negociar, para você ver, para mostrar para os seus amigos, o plantio em tronco, e nesses arranjos que a gente está mostrando, até mostrou vários arranjos aí de prece que a gente fez, é ideal, é bonito, é lindo. Agora, facilidade, vamos levar só em consideração a facilidade, tá aqui, ó. É o plantio da Prestens no vaso plástico. Agora, lembrando, a Prestens não gosta de vaso profundo, é alto. Ela gosta de vaso baixinho. Esse vaso aqui, gente, é uma descoberta aqui nossa do orquidário. É uma descoberta incrível, tanto para Prestens, para Púmula, para Clande, para várias coisas, várias plantas. Essas plantas de médio para o pequeno porte, claro, você não vai conseguir plantar uma ametista ou glossa aqui, né? Tem que ser plantas de médio para pequeno porte. Micro, gente, tem cada planta, cada micro aqui dentro que tá excepcional. Então, mas como nós hoje, nesse vídeo, vamos falar de Prestens, é o que eu aconselho. Olha aqui, ó. Aqui foi tirado o corte aqui na frente, ó. O bulbinho traseiro, olha a floração e o tamanho, que normalmente ele vem bem menor, porque é uma parte traseira da planta, que foi tirada à frente para o cliente. Olha a brotação que linda. É uma brotação que a gente tem o prazer. Agora, quando vir a raiz aqui, vai ficar ideal. E é uma planta que foi premiada, pegou primeiro lugar na Vale. É uma planta de coleção, é uma planta top, é uma planta muito bonita. E levando em consideração que é uma Prestens, aí meu coração, como diz o cara, meu coração não aguenta, né? É uma planta que eu acho que tem uma características muito interessantes para os dias de hoje. Uma planta compacta, flore 2, 3 vezes se você tiver um trato cultural adequado. É uma planta que você tem florações exuberantes. É uma planta que eu considero, para o meu tipo de clima aqui, para minhas condições do meu orquidário, de fácil cultivo. Lembrando que tem alguns exemplares que é de difícil cultivo. Isso é normal, é igual a gente, né? Eu sou mais alto, tem um que é mais baixo, um fica gripado mais fácil, o outro come até brita, que não faz mal, um se comer alguma coisa fica enjoado. Isso também é nas plantas, é uma coisa, mas em média a planta eu considero de fácil cultivo, desde que esteja plantado num local adequado, com os tratos culturais necessários para isso, né? Então você tem aqui um resultado que eu gostaria de dizer de todos esses que eu mostrei, que está indo super bem, juntamente, igual aqui, ó. Qual é o defeito desse plantio aqui que eu vou dizer para vocês? Para mim, o defeito desse plantio é o tamanho desse vaso. Por quê? Eu não mexi nessa planta, porque é uma das plantas mais enjoadas que eu tenho aqui dentro do orquidário, mas eu vou mexer nesse ano, que ela está muito bem. Vou passar ela para esse vaso aqui, ó. Por quê? Uma coisa que eu aprendi quando eu cultivava, já fui cultivador de bonsai lá na minha época de estudante de universidade lá de Viçosa, a proporcionalidade do vaso para a planta é uma coisa muito que você tem que levar em consideração, que a beleza a proporção se torna uma beleza que eu acho que tem que ser considerada. E a planta em si, ela corresponde melhor se ela tiver plantada num lugar mais adequado. Aqui é muito grande, uma umidade mesmo sendo com madeira aqui dentro, mas olha isso aqui, ó, isso é umidade demais para essa planta, mas que você não consegue controlar porque o vaso é maior do que o necessário, velho. A planta, o vaso, a proporção da planta para o vaso não é legal, igual
nessa planta aqui, ó. Essa planta aqui, o vaso, era um corte, foi tirado 2 cortes, então ficou um corte menor, mas eu quis manter aqui para não ter que mexer tão logo, vamos dizer assim. Então aqui eu consigo que essa planta fique aqui no meu orquidário de 3 a 5 anos, com certeza 5 anos eu não vou conseguir, porque sempre aparece gente querendo um corte de uma beleza dessa para levar para a sua coleção, mas pelo menos 3 anos sem mexer no mesmo vaso, dando esse descanso para a planta, e a planta responde muito bem. Temos aqui um outro tipo de plantio, também até um cliente que teve aqui esse final de semana presencialmente aqui no orquidário, me questionou em relação a vaso de barro, o famoso vaso de barro. O vaso de barro, fica bonito? Para mim fica lindo. Com esse plantio aqui, a Teca, é uma madeira que a gente testou aqui no nosso orquidário e deu super bem. Olha a floração disso, uma planta da nossa coleção. Essa aqui é a Zorro. É uma planta de um tamanho, não tem tanta forma, mas o colorido dela é espetacular. É uma planta de tamanho superior à média. Ela foi feita a corte dela já esses dias atrás, então essa floração não está no auge, mas é uma planta muito legal. Outra coisa, voltando ao vaso de barro. Ah, Fábio, você está parando? Estou parando, diminuindo muito, muito. Hoje, menos de 5% das nossas plantas estão em vaso de barro. Tem alguma coisa, a gente está substituindo. Aqui eu não vou substituir porque está bonito. Só uma coisa que a gente fez, colocamos muito esfagno em torno do vaso. Por quê? O vaso de barro, principalmente no início que você planta, eu considero que ele compete com a água, inclusive com a planta. Não tem? Não sei se todo mundo vai concordar comigo. Eu indico vaso de barro quando? Quando o seu orquidário não é coberto, que só tem um sombrite, ou está debaixo de uma árvore, que aí ele vai pegar dias de chuva muito intenso e ele tem essa vantagem de secar mais rápido, de controlar a umidade. Mas se você é aquela pessoa que não tem tanto rigor na irrigação, você tem que ficar com o pezinho atrás, que você vai ter problema de desidratação, fotos que a gente recebe aí de vários amigos e clientes que acontece isso. Planta, elas estão desidratadas devido à utilização do vaso de barro e à não utilização de uma irrigação adequada a esse tipo de vaso. Ele é ruim? Não. Ele depende tudo das suas condições, gente. Eu antigamente adorava, assim, tinha um encanto com vaso de barro, até bem mais do que cachepô. Só que durante todo esse processo de crescimento do nosso orquidário, de ser transformado de um orquidário de uma coleção para um orquidário comercial, que tem diferença, eu optei por N fatores, mas o fator que mais me influenciou em relação à troca dele para o vaso de plástico foi, além do custo, os benefícios do vaso de barro nos meus tratos culturais, que eu não preciso ter tanta preocupação com a irrigação igual eu teria no vaso de barro. Mas deixando em ressalva que os arranjos ficam lindos, né? E com o passar do tempo ele diminui essa competição com água com a planta, porque ele encharca, quanto mais velho ele fica, ele se adapta melhor à planta, fica melhor nele. Voltando a dizer, quem tem só sombrite no seu orquidário, talvez seja uma solução, até uma característica benéfica ao seu cultivo. No meu aqui, que é coberto, a água que chega na planta é eu que coloco, eu tenho que ter aquela padronização que eu sempre digo para todos, né? E espero que todo mundo tenha gostado. Fica aqui com essa beleza, Lélia Prestem tipo diamante. Para mim, a minha maior descoberta nos últimos tempos, uma planta nativa que, com uma sorte danada, saiu de uma coleção e veio para minha coleção.
E já até inclusive disponibilizei 2 cortes aí para os meus amigos e clientes de Pressens. Todo mundo ficou super satisfeito e daqui uns anos teremos muda. Aqui a primeiro a gente fez, jogou ela em outras plantas, mas aqui que eu estou esperançoso, porque a gente colocou a famosa Daniel. Gente, um grande abraço, espero que tenha tirado algumas dúvidas. A adubação, que eu não falei muito, sempre jogo Basacote Mini 6M, adubo foliar ou floresce para melhorar a qualidade do padrão da floração. Jogo também cálcio, mas em menos quantidade. Nem sempre eu estou jogando. Essa é a adubação que a gente faz aqui no nosso orquidário. E sempre volto a dizer, a adubação é suma importância para a qualidade de floração, para a qualidade do vegetal da sua planta. Não deixa de adubar. Adubo bom é aquele que você usa. O meu é um indicativo, é um norte, é um norteador, mas o adubo bom é que você está usando, que está dando certo, não mude, fique. E para quem não tem, que não sabe qual adubo jogar, tenta o que a gente utiliza. E aplicação de inseticida e fungicida de acordo com a necessidade. Esses são os tratos culturais que você tem que ter com essa bela espécie que é a Lélia Prestes, uma plantinha capixaba, é aqui do nosso estado, do Espírito Santo. E espero que tenha gostado. Qualquer coisa, pode entrar mandar mensagem no particular, terei o maior prazer de responder no WhatsApp. Para quem não sabe, é o 27 999 42 3523. E sendo assim, vamos finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Venha para a família Orquidário Teste. Se gostou, compartilha. Se gostou, dá o joinha. E um grande abraço a todos.